Ele foi humilhado no meio da agência bancária por usar roupas simples. O gerente fez uma aposta cruel. Se tiver saldo, te pago o dobro. Mal sabia ele que estava zombando do próprio dono do banco. Se tiver saldo, te pago o dobro. A voz ecoou pela agência. Sebastião Ferreira parou. 72 anos, boné desbotado, camisa xadrez surrada. Suas mãos calejadas seguravam um envelope pardo. Márcio Tavares, gerente, sorriu largo. Terno italiano, relógio que custava mais que um carro. Cruzou os braços. 3 clientes viraram a cabeça. "O senhor está me ouvindo?" Márcio inclinou-se sobre o balcão. "Disse que se o senhor tiver saldo nessa conta, eu pago o dobro do que tem lá. Que tal?" Risadas abafadas. Uma mulher de salto alto cobriu a boca. Sebastião não desviou o olhar. Seus olhos castanhos, fundos, encontraram os do gerente. "Só quero fazer um saque." A voz era firme, calma, sem tremor. Márcio bateu a caneta na mesa, 2 vezes. Forte. "Claro, claro, mas antes preciso ver seus documentos. Sabe como é segurança?" Piscou para o segurança ao lado da porta. "A gente não pode atender qualquer um que entra aqui." O segurança riu baixo. Uma senhora na fila checou o celular. Um homem de terno azul suspirou alto. Sebastião abriu o envelope. Tirou a carteira de identidade devagar. Colocou sobre o balcão. Márcio pegou o documento. Olhou de lado. Virou para a luz. "Ferreira?" murmurou. Depois alto. "Nunca vi esse nome nos clientes premium." Mais risadas. Sebastião respirou fundo. Seus dedos apertaram a alça da bolsa gasta. 4 funcionários observavam atrás dos guichês. Nenhum se moveu. Márcio jogou a identidade de volta. O documento escorregou e caiu no chão. Ops! Não se abaixou para pegar. Sebastião apertou os lábios. A mandíbula tensionou. Por 3 segundos, pareceu que ia embora. Mas se abaixou. Pegou o documento. Limpou a poeira com a manga. "Minha conta é antiga", disse baixo. "Desde que essa agência abriu." "É?" Márcio digitou algo no computador sem olhar. "Engraçado, aqui não aparece nada." Mentira. Ele nem tinha digitado o CPF. A agência esfriou. Márcio se levantou, caminhou em volta do balcão. Ficou a centímetros de Sebastião. "Olha, avô, sei que o senhor está precisando, mas esse não é o tipo de banco para quem..." Parou. Olhou as roupas de cima a baixo. "Para quem vem assim, entende?" Sebastião recuou meio passo. Márcio avançou um passo inteiro. Invadiu o espaço. Sorriu torto. "Se realmente tiver saldo, eu pago o dobro. Palavra de honra." Como alguém podia ser tão cruel com um homem que só queria dignidade? O som daquela risada. Sebastião conhecia bem. Já tinha ouvido antes. Décadas atrás. A mente dele voltou. Um flash. A palavra de honra ecoou. Márcio tinha dito isso. A mesma frase. Outro homem, outro tempo. Sebastião estava diante de uma mesa de mogno. 34 anos, terno emprestado, pasta com projeto nas mãos. 3 banqueiros brancos à sua frente. "Um banco?" O mais velho riu. "Você?" Os outros 2 acompanharam. Sebastião manteve a postura. Mostrou os números. Planejamento de 5 anos. Comunidades carentes sem acesso a crédito justo. "Rapaz, isso é coisa séria. Não é para qualquer um." O banqueiro acenou com a mão. "Vai vender carro, sei lá. Banco é para quem entende." Sebastião saiu daquele escritório com a pasta e um juramento silencioso. Trabalhou 3 empregos. Economizou cada centavo. Convenceu 12 investidores pequenos. Pessoas que acreditaram quando ninguém acreditava. A primeira agência abriu. Parede simples. 3 funcionários. Fila na porta no primeiro dia. "Aqui todo mundo é gente", Sebastião disse na inauguração. "Rico, pobre, preto, branco, todo mundo merece respeito." Aplausos encheram o salão pequeno. Flash forward, 1995. 15 agências. Sebastião visitava cada uma. Conhecia funcionários pelo nome. Perguntava da família.
Numa tarde, viu um gerente ignorar uma senhora de chinelos. Demitiu na hora. Essa não é a nossa essência, disse aos outros funcionários. Se esquecermos de onde viemos, perdemos tudo. 2010. Sebastião tinha 66 anos, cansado. O banco havia crescido demais, 100 agências, milhares de funcionários. Não conhecia mais ninguém. Numa reunião do conselho, propôs-se afastar, deixar profissionais cuidarem da operação. Ele ficaria como presidente do conselho, consultor. Você construiu isso, merece descansar, disse a vice-presidente. Sebastião concordou, mas fez um pedido. Mantenham os valores, por favor. Promessas foram feitas. Aposentado formalmente. Sebastião vivia simples, voltou às raízes, roupas simples, vida tranquila, mas começou a ouvir histórias, clientes reclamando, atendimento diferente para ricos e pobres, arrogância. Decidiu ver com os próprios olhos, visitaria agências como cliente comum, sem avisar, sem revelar quem era. Um teste, e agora estava ali, na agência que ele inaugurou em 1998, sendo humilhado pelo homem que deveria honrar os valores que ele plantou. Vô, tá me ouvindo? A voz de Márcio o trouxe de volta. Sebastião piscou. A agência moderna, ar-condicionado gelado. Márcio à sua frente, sorriso cruel. Quanto tempo tinha passado? Segundos? Parecia uma vida. O retrato na parede chamou sua atenção. Foto institucional, missão do banco, respeito, inclusão, dignidade. Palavras que ele escreveu, palavras esquecidas. Márcio estalou os dedos na frente do rosto dele. Acordou? Então, vai fazer o saque ou vai admitir que nem conta tem aqui? Sebastião olhou para o gerente, depois para o retrato, depois de volta. Algo mudou em seus olhos. Não ia embora, não dessa vez. Quero sacar R$2.000. Sebastião colocou a caderneta sobre o balcão. Antiga, capa azul desbotada. Márcio olhou para o objeto como se fosse lixo. Caderneta? Levantou uma sobrancelha. Sério? Isso ainda existe? Pegou com 2 dedos. Abriu, folheou rápido. Tá vendo? Sistema antigo. Vai demorar para consultar. Jogou de volta. Vai ter que voltar outro dia. Posso esperar. Márcio suspirou alto. Teatral. Esperar? Olha a fila, vô. Apontou para trás de Sebastião. Tenho clientes importantes. 5 pessoas esperavam. Um homem de terno checou o relógio. Uma mulher resmungou. Sebastião não se moveu. Vou esperar o tempo que for necessário. Os olhos de Márcio brilharam. Desafio aceito. Tá bom, então. Virou para o computador. Mas, primeiro, preciso de mais documentos. Trouxe a identidade. Não é suficiente. Comprovante de residência. Sebastião abriu o envelope novamente. Tirou uma conta de luz. 3 meses atrás. Márcio pegou. Analisou como perito. Muito antiga. Precisa ser recente. No máximo 30 dias. Na última vez que vim, aceitaram de 3 meses. Normas mudaram. Márcio deu de ombros. E tem mais, preciso de uma segunda identificação, CNH ou carteira de trabalho. Sebastião procurou no envelope. Tirou a carteira de trabalho. Surrada. Páginas amareladas. Márcio riu quando viu. Isso aqui é relíquia. Mostrou para o segurança. Olha só. O segurança sorriu. Uma funcionária no guichê ao lado abaixou a cabeça. Continuou digitando. Márcio abriu a carteira de trabalho, folheou devagar. Parou numa página. Espera, seu último registro é de 2010? Olhou para Sebastião. O senhor está desempregado? Aposentado. E de onde vem esse dinheiro que quer sacar então? A pergunta cortou. Sebastião cerrou os punhos. As veias nas mãos saltaram. É meu dinheiro, guardado há anos. Claro, claro. Todo mundo diz isso. Márcio se inclinou. Mas sabe como é? Lavagem de dinheiro está em todo lugar. Tenho que conferir. Um murmúrio atravessou a fila. Tá demorando demais, alguém reclamou.
Sebastião sentiu o peso dos olhares, todos nele, julgando. Márcio digitou algo no computador, pausou, franziu a testa. Que estranho. O quê? Seu cadastro está desatualizado. Telefone, endereço, tudo antigo. Virou a tela. Vê? Sistema aqui pede atualização antes de qualquer operação. Então atualiza. Não posso, só o gerente de contas pode, e ele não tá. Sebastião respirou fundo. Quando ele volta? Semana que vem, talvez. Silêncio. Márcio tamborilou os dedos na mesa, satisfeito. Sebastião olhou ao redor. A agência que ele inaugurou, paredes que ele pintou, piso que ele escolheu. Nada parecia familiar agora. Tem outro jeito? Perguntou. Tem. Márcio cruzou os braços. O gerente geral pode autorizar, mas ele só atende cliente premium. E como eu viro premium? Saldo mínimo de 50 mil, investimentos, aplicações. As palavras caíram como pedras. Sebastião fechou os olhos por um segundo. Tinha milhões. Não apenas 50 mil. Milhões. Poderia revelar, mostrar extratos, acabar com aquilo. Mas se fizesse isso agora, saberia apenas que esse gerente era corrupto. E o resto, as outras agências, os outros funcionários, se mostrasse quem era, todos agiriam diferente. Esconderiam a verdade. Precisava saber a extensão do problema. Não tenho 50 mil em aplicação, disse baixo. Então não há o que fazer. Márcio começou a juntar os documentos. Volta outro dia, com os documentos certos. Sebastião pegou os papéis de volta, devagar. Suas mãos tremiam, não de medo, de raiva contida. Quantas pessoas passavam por isso? Quantos idosos, trabalhadores, pessoas simples eram tratados assim? Ele construiu aquele banco para acabar com isso. E agora estava sofrendo exatamente o que jurou combater. A ironia doía mais que a humilhação. Tem certeza que não pode fazer nada hoje? Sebastião tentou uma última vez. Márcio suspirou. Olhou para o teto. Olha, até posso tentar uma coisa. Pausou. Mas vai custar uma taxa de serviço especial. R$ 300. Taxa? Atendimento prioritário. Atualização expressa de cadastro. Márcio abriu as mãos. É pegar ou largar. Extorsão. Pura e simples. Sebastião sentiu bile subindo. Podia pagar. R$ 300 não eram nada. Mas não era sobre o dinheiro. Era sobre dignidade. Se pagasse, validava o sistema podre. Mostrava que humilhação tinha preço. Se não pagasse, saia sem o que precisava. Derrotado. Vou pensar, disse. Pensar? Márcio riu. O senhor tem 30 segundos. Fila tá grande. Sebastião olhou para trás. As 5 pessoas. Todas evitaram seu olhar, exceto uma. Um rapaz jovem, talvez 25 anos. Crachá de estagiário. Cauã, dizia o nome. Seus olhos encontraram os de Sebastião. E havia algo ali. Vergonha. O rapaz desviou rápido, voltou a organizar papéis. Mas Sebastião viu. Tinha ao menos uma pessoa incomodada ali. Talvez nem tudo estivesse perdido. Não vou pagar a taxa, disse firme. Márcio deu de ombros. Sua escolha. Próximo. Sebastião não se moveu. Disse próximo. Márcio acenou. Pode ir, vô. Atendimento encerrado. O segurança deu um passo à frente. Sebastião guardou os documentos. Fechou o envelope. Mas em vez de ir para a saída, caminhou até os sofás da área de espera. Sentou-se. Márcio franziu a testa. O senhor vai ficar aí? Área pública. Posso sentar. Tensão cortou o ar. Márcio apertou os lábios. Virou para o próximo cliente. Mas continuou olhando de lado para Sebastião. E Sebastião continuou sentado, quieto, observando, esperando o momento certo. 10 minutos se passaram. Sebastião permaneceu sentado, mãos sobre os joelhos, olhar fixo na parede. Márcio atendeu 3 clientes, sorrisos largos, eficiência impecável. No quarto cliente, uma mulher de óculos escuros, ele praticamente correu para abrir a porta do gerência privada.
Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Café? Água? Sebastião observou tudo. 15 minutos depois, Márcio saiu da sala rindo. A mulher também. Negócio fechado. Quando passou por Sebastião, parou. Ainda aqui, vô? Não respondeu. Márcio se virou para os colegas. Falou alto, para todos ouvirem. Gente, acho que temos um novo morador. Apontou para Sebastião. Alguém avisa a prefeitura? Risadas dos dois funcionários no balcão. O segurança disfarçou um sorriso. Uma cliente, mulher de bolsa de grife, olhou Sebastião de cima a baixo. Torceu o nariz. Sério que ele ainda tá aí? Sussurrou para a amiga, mais alto o suficiente. Que incômodo. Sebastião apertou o envelope contra o peito. Márcio caminhou até a máquina de café. Serviu-se. Voltou devagar, passando na frente de Sebastião. Sabe, a gente tem clientes de verdade para atender. Tomou um gole. Gente que movimenta dinheiro. Gente que... Parou. Que se veste de acordo com o ambiente. Sebastião manteve o silêncio. Isso pareceu irritar Márcio ainda mais. Ou será que o senhor acha que ficar sentado aí vai mudar alguma coisa? Inclinou-se. Não vai. Sem os documentos certos, não sai daqui com nada. 3 clientes novos entraram. Viram a cena. Um deles perguntou baixo ao segurança o que estava acontecendo. Ah, só um senhor que não quer sair, o segurança respondeu. Coisa rotineira. Márcio percebeu a audiência crescendo e adorou. Talvez o senhor esteja confundindo aqui com abrigo. Falou ainda mais alto. Mas esse é um banco. Banco Ferreira Premium. Premium, entendeu? Bateu na palavra como se explicasse para a criança. A funcionária do guichê, uma mulher de cabelos presos, trocou olhar com Cauã, o estagiário. Ambos pareciam desconfortáveis, mas nenhum falou nada. Márcio chamou o segurança com um gesto. Davi, acho melhor pedir para o senhor se retirar. Tá causando constrangimento aos clientes. Sebastião finalmente levantou o olhar. Não estou incomodando ninguém. Ah, não? Márcio abriu os braços. Então vamos perguntar. Virou-se para a fila. Alguém aqui se sente incomodado com a presença dele? Silêncio. Uma senhora desviou o olhar. O homem de terno fingiu ler algo no celular. Ninguém falou. Mas ninguém defendeu Sebastião também. Márcio sorriu vitorioso. Viu? Silêncio diz tudo. Sebastião se levantou devagar. Seus joelhos estalaram. Eu tenho direito de estar aqui. Direito? Márcio deu um passo à frente. Direito é para quem tem conta ativa, cadastro atualizado e respeito pelo ambiente. Apontou para as roupas de Sebastião. Isso aqui não é brechó, vô, é instituição financeira. Tem um padrão. A mulher de bolsa de grife riu. Cobriu a boca, mas não o suficiente. Sebastião sentiu o rosto esquentar. Aquelas roupas eram as mesmas que usava quando construía o banco, quando carregava tijolo, quando pintava a parede, roupas honestas, de trabalho, e agora eram motivo de chacota. Minhas roupas não mudam quem eu sou. Claro que mudam. Márcio cruzou os braços. Aqui a gente julga sim. Aparência importa. Credibilidade importa. Cauã, o estagiário, deu um passo à frente. Abriu a boca. Márcio virou rápido. Algum problema, Cauã? O rapaz congelou. Não, senhor. Então volta para o seu posto. Cauã recuou. Abaixou a cabeça. Sebastião viu a derrota nos ombros do garoto e reconheceu. Já esteve ali. Jovem, sem poder, querendo fazer o certo, mas com medo. Márcio voltou sua atenção para Sebastião. Olha, vou ser bonzinho, última chance, falou devagar. Sai agora, por bem, ou chamo a polícia por perturbação. Perturbação? Só estou sentado. Tá intimidando os clientes. Ninguém reclamou. Eu reclamo. A mulher de bolsa levantou a mão. Tô me sentindo insegura. Mentira descarada, mas eficiente. Márcio bateu palmas uma vez. Viu? Temos uma reclamação formal. Virou para o segurança. Davi, acompanha o senhor até a saída. O segurança avançou. Sebastião não se moveu. Espera. Sua voz saiu firme.
Quero falar com o diretor regional. Márcio parou. Por um segundo, algo passou em seus olhos. Preocupação. Mas sumiu rápido. Diretor regional não atende gente sem agendamento. Sorriu. E definitivamente não perde tempo com... Bem, com casos assim. Casos assim? É, gente que vem criar problemas sem dinheiro, sem educação. A palavra caiu como tapa. Sebastião deu um passo à frente. Eu construí isso aqui. Construiu? Márcio riu alto, gargalhou. O senhor construiu o banco? Outros riram também. Sebastião percebeu o erro, falou demais, na raiva. Me expressei mal. Não, continue. Márcio estava se divertindo. Conta pra gente, como o senhor construiu o Banco Ferreira? Silêncio pesado. Todos olhavam. Sebastião não podia falar. Não ainda. Trabalhei aqui, tentou corrigir. Ajudei na construção. Pedreiro. Ah, pedreiro. Márcio acenou. Agora faz sentido. Carregou tijolo e acha que é dono. Risada geral. Até clientes que estavam quietos soltaram sorrisos. Sebastião sentiu o chão sumir. Márcio se aproximou, muito perto, invadindo o espaço pessoal. Vou fazer o seguinte. Tirou a carteira. Abriu. Contou 5 notas de 100. Aqui, R$ 500. Estendeu o dinheiro. Pega. Vai comprar uma roupa decente, toma um banho e não volta aqui. O dinheiro parado no ar, todos olhando. Sebastião olhou para as notas. Depois, para Márcio. Não quero esmola. Não é esmola. É caridade. Márcio balançou as notas. Anda. Sei que está precisando. Sebastião sentiu lágrimas formando. Segurou. Guarda seu dinheiro. Márcio enfiou as notas no bolso da camisa de Sebastião. À força. Pronto. Agora sai. Sebastião tirou o dinheiro. Jogou no chão. As notas caíram aos pés de Márcio. Silêncio absoluto. Márcio olhou para o chão. Depois para Sebastião. Você acabou de cometer um erro grave. Virou para o segurança. Tira ele daqui. Agora. O segurança agarrou o braço de Sebastião. Firme. Ninguém se mexeu para ajudar. Cauã olhava, mãos tremendo. A funcionária do guichê desviou os olhos. Os clientes assistiam como se fosse espetáculo. Sebastião foi puxado em direção à porta e Márcio gritou atrás. Se voltar aqui, eu processo por invasão. A porta de vidro se abriu. Sebastião foi praticamente empurrado para fora. Ficou na calçada, sozinho, sol quente batendo. A porta se fechou atrás dele. Através do vidro, viu Márcio voltando ao balcão, sorrindo, recebendo tapinhas nas costas de colegas. Vitorioso, Sebastião caminhou até o ponto de ônibus, 20 metros da agência, sentou no banco de concreto, colocou o envelope no colo, suas mãos tremiam, 72 anos, construiu um império e acabou de ser jogado para fora como mendigo. Pessoas passavam, ninguém olhava. Um ônibus parou, abriu as portas, Sebastião ficou sentado, não subiu. O ônibus partiu, ele olhou para suas mãos, calejadas, marcas de décadas de trabalho. Essas mãos assinaram o primeiro contrato do banco, apertaram mãos de milhares de clientes, seguraram sua filha quando nasceu e hoje foram empurradas por um segurança. Talvez devesse ir embora. Esquecer. Era só uma agência, um gerente ruim. Podia ligar para o conselho amanhã, relatar o caso, deixar eles resolverem. Não precisava estar ali. Olhou para a agência através do vidro. Márcio atendia uma cliente. Todos sorrisos. Educação impecável. Para quem tinha dinheiro. Sebastião desviou o olhar. Viu a placa acima da porta. Banco Ferreira. Respeito. Inclusão. Dignidade. Suas palavras. Escritas por ele em 1983. Lembrou do dia que escolheu esse lema. Madrugada. Mesa da cozinha, caderno rabiscado. Respeito não se compra, se oferece, tinha escrito. Guardou o caderno até hoje, em casa, na estante. Prova viva de um sonho que estava morrendo enquanto ele ficava ali sentado. Outro ônibus parou.
Sebastião olhou. A porta aberta, esperando. Só precisava subir, ir para casa, esquecer. Mas seus pés não se moveram. Porque se ele fosse embora agora, quantas outras pessoas sofreriam o que ele sofreu? Quantos idosos seriam humilhados amanhã? Na semana que vem, quantos trabalhadores honestos seriam julgados pelas roupas? O ônibus fechou as portas. Partiu. Sebastião se levantou, tirou o celular do bolso. Velho, tela rachada. Discou um número. 3 toques. Alô? Voz feminina. Sua assistente. Doutor Sebastião? Júlia. Ele olhou para a agência. Preciso que você faça algo. Claro, o que precisa? Liga para o Rogério, diretor regional da Zona Sul. Pausa. O senhor quer uma reunião? Não. Quero que ele venha até a agência da Avenida Paulista. Agora. Agora? São quase 4 da tarde. Ele deve estar. Júlia, tom firme. Diz que é urgente, emergencial, que o presidente do conselho solicitou presença imediata. Silêncio do outro lado. Senhor, aconteceu algo? Sebastião olhou suas roupas. A camisa xadrez, as mãos ainda tremendo. Aconteceu, e vai acontecer mais. Prepara minha documentação completa, atas de fundação, certificados, tudo. Tudo? Tudo que prova quem eu sou. Júlia respirou fundo. Entendi. Mando por malote? Não, traz você mesma. Mas não entra na agência. Fica do lado de fora. Quando eu ligar, você entra. Senhor, hesitação. O senhor vai se identificar? Sebastião não respondeu imediatamente. Olhou através do vidro. Viu Cauã, o estagiário. O rapaz organizava papéis. Sozinho, cabeça baixa. Tinha visto algo naquele garoto. Desconforto, vergonha, consciência. Se Sebastião se revelasse agora, sem testemunhas certas, sem o momento certo, Márcio poderia ser demitido. Mas o sistema continuaria. Outros Márcios surgiriam. Precisava de mais. Precisava de aliado interno. Alguém que confirmasse que não era caso isolado. Júlia, antes de vir, liga para o Rogério. Confirma a presença dele. Sim, senhor. E mais uma coisa. Diga. Quando o Rogério chegar, ele não pode saber quem eu sou. Não ainda. Como assim? Ele nunca me viu pessoalmente, certo? Só em fotos oficiais. De terno. Verdade. Então ele não vai me reconhecer assim. Sebastião olhou suas roupas. E é exatamente o que eu preciso. Júlia entendeu. O senhor quer testar ele também. Exatamente. Entendido. Faço as ligações agora. Obrigado, Júlia. Desligou. Guardou o celular. Respirou fundo 3 vezes. Depois caminhou de volta para a agência. Empurrou a porta de vidro. Entrou. Márcio levantou a cabeça. Viu Sebastião. Seu rosto fechou. Você de novo? Sebastião caminhou até os sofás. Sentou-se novamente. Não vou sair. Márcio bateu a mão no balcão. Davi, ele voltou! O segurança avançou, mas antes que chegasse, Cauã se levantou. Rápido. Senhor Márcio, posso falar com o senhor, em particular? Márcio virou irritado. Agora não, Cauã. É importante. Sobre o relatório mensal. Márcio hesitou. Que relatório? Cauã engoliu seco, o de reclamações, que vence hoje. Mentira, mas funcionou. Márcio olhou para Sebastião, depois para Cauã. 2 minutos. Foram para o canto. E Sebastião percebeu. O aliado que procurava estava bem ali. Márcio e Cauã conversavam no canto, vozes baixas, tensas. Sebastião não conseguia ouvir, mas via. Márcio gesticulava, irritado. Cauã mantinha a postura firme. 2 minutos depois, Márcio voltou ao balcão. Rosto vermelho, Cauã esperou. Então caminhou até o bebedouro, encheu um copo, passou pelos sofás. Devagar, parou na frente de Sebastião. O senhor quer água? Estendeu o copo. Sebastião olhou para o rapaz, depois para o copo. Pegou. Suas mãos roçaram nas de Cauã. Obrigado. Cauã sentou ao lado.
rápido, como se amarrasse o cadarço. Falou baixo, olhando para a frente. Desculpa pelo que aconteceu. Sebastião tomou um gole. Água gelada. Desceu queimando na garganta seca. Não foi culpa sua. Eu devia ter feito algo. Cauã apertou os punhos. Mas se eu confrontar ele, perco o estágio. Entendo. Silêncio. Cauã fingiu ajustar o sapato. Isso não é a primeira vez, sussurrou. Ele faz isso sempre. Sebastião virou levemente a cabeça. Sempre. Com gente que ele acha inferior. Cauã engoliu seco. Semana passada foi uma faxineira, mês passado um entregador. O peito de Sebastião apertou. E ninguém faz nada? Já tentaram reclamar. Ele arquiva. Diz que são clientes problemáticos. Cauã olhou de relance. Tem proteção. O primo dele é diretor de outra regional. Sebastião processou a informação. Não era caso isolado. Era sistema. Rede de proteção. Por que está me contando isso? Cauã finalmente olhou para ele. Porque eu entrei aqui achando que ia trabalhar num banco que respeitava pessoas. Sua voz tremeu. Li a história do fundador. Um homem negro que venceu o preconceito. Que construiu um banco para todos. Pausou. Esse homem estaria com nojo do que esse lugar virou. Sebastião sentiu um nó na garganta. Cauã se levantou, ainda olhando para frente. Se o senhor conhece alguém importante, liga, denuncia, porque sozinho a gente não consegue nada. Começou a se afastar. Cauã! Sebastião chamou baixo. O rapaz parou. Você tem as reclamações arquivadas? Tenho cópias, digitalizadas. Consegue me enviar? Cauã hesitou. Consigo, mas para quê? Sebastião tirou um cartão do bolso. Simples, só nome e número. Manda para esse número, agora se puder. Cauã pegou o cartão. Leu. Sebastião Ferreira. Olhou confuso. O senhor tem o mesmo sobrenome do... Coincidência. Sebastião manteve o rosto neutro. Mas tenho contatos. Posso ajudar. Cauã guardou o cartão. Vou mandar em 5 minutos. Voltou ao seu posto. Sebastião esperou, coração batendo forte. 3 minutos depois, o celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Abriu. 7 arquivos PDF. Reclamações formais. Sebastião leu rapidamente. Uma senhora de 68 anos, humilhada por pedir isenção de tarifa. Um cadeirante, impedido de entrar porque atrapalhava o fluxo. Um jovem negro, revistado por segurança sem motivo. Todos assinados, todos com protocolo. Todos arquivados por Márcio como improcedentes. A raiva de Sebastião virou outra coisa. Determinação. Digitou mensagem para Júlia. Recebi evidências. Traz tudo e confirma a presença do Rogério. Urgente. Resposta veio em segundos. Rogério confirmou. Chega em 30 minutos. Estou a caminho com documentos. Sebastião respirou fundo. 30 minutos. Tinha meia hora para preparar tudo. Olhou para Cauã. O rapaz digitava no computador, nervoso. Precisava protegê-lo. Se Márcio descobrisse que ele vazou informações, estaria acabado. Sebastião se levantou. Caminhou até o balcão. Márcio levantou a cabeça. Ainda aqui? Quer que eu chame a polícia de verdade? Não precisa. Sebastião colocou o envelope na mesa. Quero registrar reclamação formal. Márcio piscou. Reclamação? De quê? Mau atendimento. Discriminação. Risada curta. Discriminação. O senhor que voltou depois de ser convidado a sair. Fui empurrado. Forçado. Mentira. Márcio cruzou os braços. Saiu por vontade própria. Sebastião olhou ao redor. 3 clientes observavam. Alguém aqui viu o que aconteceu? Silêncio. Uma senhora desviou o olhar. O homem de terno mexeu no celular. Ninguém falou. Márcio sorriu. Viu? Ninguém viu nada, porque nada aconteceu. Sebastião manteve a calma. Então vai negar que me ofereceu dinheiro, que jogou na minha camisa? Ofereci ajuda, caridade.
Márcio abriu as mãos. Você que recusou e ficou agressivo. Agressivo? Jogou dinheiro no chão, na frente de testemunhas. Versão distorcida, mas eficiente. Sebastião percebeu. Márcio era bom nisso. Manipular narrativa. Mesmo assim, quero registrar. Márcio suspirou. Pegou uma caneta. Tá bom, nome completo. Sebastião Ferreira. A caneta parou por fração de segundo. Ferreira. Márcio olhou. Mesmo sobrenome do banco. É comum, Márcio anotou. Devagar, CPF. Sebastião ditou. Márcio digitou no sistema. Esperou. A tela carregou. Seu rosto mudou. Levemente. Sua conta é muito antiga mesmo. Falei. Aberta em... Olhou mais perto. 1983? Primeiro dia de funcionamento. Márcio estreitou os olhos. Coincidência, né? Justamente no dia da inauguração. Estava na fila. Márcio ficou olhando para a tela. Depois para Sebastião. Algo não batia. Sebastião viu a dúvida. Mas Márcio chacoalhou a cabeça. Enfim, qual a reclamação? Discriminação por aparência, extorsão ao cobrar taxa irregular, agressão física ao me empurrar. Márcio digitou, rápido, sem ler de volta. Pronto, protocolo gerado, resposta em até 30 dias. 30 dias? Procedimento padrão. Márcio imprimiu um papel, entregou. Guarda isso. Próximo. Sebastião pegou o protocolo. Leu o número. Sabia exatamente o que aconteceria. Seria arquivado como os outros. Mas não importava. Não precisava desse protocolo. Tinha algo melhor. Voltou ao sofá. Sentou. 10 minutos se passaram. Clientes entravam e saíam. Márcio atendia com eficiência. Cauã evitava olhar para Sebastião. Então a porta se abriu. Homem de terno cinza, gravata azul marinho, pasta de couro, 40 e poucos anos, porte executivo. Rogério Campos, diretor regional. Márcio olhou, levantou de um pulo. Doutor Rogério? Praticamente correu. Que surpresa! Rogério olhou ao redor. Sério. Márcio, recebi ligação urgente. Ligação? De quem? Presidência do Conselho. Rogério ajustou a gravata. Disseram para vir imediatamente. Questão de compliance. Márcio empalideceu. Compliance? Aqui? É o que me informaram. Rogério olhou para os clientes. Houve algum problema? Problema? Não, senhor. Tudo normal. Rogério caminhou pela agência, observando. Seu olhar passou por Sebastião. Parou, avaliou. Roupas simples, envelope gasto. Desviou. Sebastião notou. Mesmo sendo diretor, Rogério olhou com preconceito. Rápido, quase imperceptível, mas estava lá. Senhor, Cauã se aproximou, voz trêmula. Posso falar com o senhor? Rogério virou. E você é? Cauã Mendes, estagiário. Estagiários não falam com diretoria sem autorização. Márcio deu um passo à frente. Cauã, volte ao seu posto. Cauã olhou para Sebastião, depois para Rogério. É sobre irregularidades, senhor. O ar congelou. Márcio ficou branco. Rogério estreitou os olhos. Que tipo de irregularidades? Cauã abriu a boca. E Márcio explodiu. Esse estagiário está inventando, tentando me prejudicar. Apontou para Sebastião. Tá conspirando com esse velho aí. Os dois querem me ferrar. Todos olharam para Sebastião. E Sebastião calmamente se levantou. Era agora. Sebastião caminhou até o centro da agência. Todos os olhos nele. Rogério o avaliou de cima a baixo, desconfiado. O senhor é... Sebastião Ferreira, cliente desde 1983. Márcio riu nervoso. Cliente que invadiu a agência 2 vezes, que foi orientado a sair e voltou. Sebastião ignorou. Falou direto com Rogério. Vim fazer um saque simples. Fui humilhado, extorquido e agredido. Mentira! Márcio bateu no balcão. Ele que causou tumulto. Rogério levantou a mão. Silêncio. Deixa o homem falar. Virou para Sebastião. Continue. Trouxe documentos válidos. O gerente criou obstáculos falsos.
Cobrou taxa irregular de R$ 300. Quando recusei, fui empurrado para fora. Márcio gargalhou. Doutor Rogério, o senhor vai acreditar nele? Olha como está vestido. Claramente veio criar problema. Rogério olhou para as roupas de Sebastião. Hesitou. Sebastião viu a dúvida, o preconceito trabalhando. Tem testemunhas? Rogério perguntou. Tem. Sebastião apontou para Cauã. Ele viu tudo. Cauã engoliu seco. Assentiu. Márcio avançou. Esse estagiário está mentindo. Quer meu cargo. Não é verdade, Cauã disse, voz firme agora. Tenho provas. Tirou o celular. Mexeu rápido. Gravei parte do atendimento. Está aqui. Márcio tentou pegar o celular. Cauã recuou. Rogério interceptou. Calma, Márcio. Pegou o celular de Cauã. Deixa eu ver. Apertou play. A voz de Márcio ecoou. Se tiver saldo, te pago o dobro. Risadas ao fundo. Esse tipo de gente só quer dar golpe. Rogério pausou. Olhou para Márcio. Isso é real? Márcio balbuciou. É fora de contexto. Ele estava sendo... Fora de contexto? Rogério aumentou o volume. Isso aqui não é brechó, vô. Aqui a gente julge sim, aparência importa. O rosto de Rogério endureceu. Márcio percebeu. Tentou contornar. Doutor, eu posso explicar? A porta da agência se abriu. Mulher de blazer preto, maleta, óculos, Júlia, a assistente de Sebastião. Ela varreu a agência com os olhos. Encontrou Sebastião. Caminhou direto até ele. Doutor Sebastião, disse alto. Trouxe o que pediu. Márcio franziu a testa. Doutor? Júlia abriu a maleta. Tirou um envelope lacrado. Documentação completa. Conforme solicitado. Entregou a Sebastião. Rogério olhou confuso. Espera. Quem é o senhor? Sebastião segurou o envelope. Ainda não abriu. Antes de responder, preciso saber uma coisa. Olhou para Rogério. Se eu fosse apenas um idoso pobre, sem conexões, essa gravação seria suficiente? Rogério hesitou. Bem, precisaria investigar mais a fundo. Mas se eu for alguém importante, aí sim o senhor age? Silêncio. Rogério desviou o olhar. E Sebastião entendeu. Confirmou. Até os diretores estavam contaminados. Justiça dependia de status. Cauã. Sebastião virou para o estagiário. Quantas reclamações você me enviou? 7. Todas arquivadas por Márcio? Todas. Rogério piscou. Que reclamações? Márcio explodiu. Isso é conspiração. Os dois planejaram isso. Planejaram o quê? Rogério elevou a voz. Márcio, responde. Arquivou reclamações? Eram improcedentes. 7 reclamações? Todas improcedentes? Márcio suou. Gente querendo extorquir o banco. Eu protegi a instituição. Sebastião deu um passo à frente. Protegeu ou protegeu a si mesmo? Abriu o envelope que Júlia trouxe. Tirou um documento. Colocou sobre o balcão. Ata de fundação do Banco Ferreira, 1983. Outro documento. Certificado de ações. Acionista majoritário. Mais um. Nomeação para a presidência do Conselho. Vitalícia. Cada papel caindo como bomba. Márcio olhou. Leu o nome. Sebastião Ferreira. Seu rosto desmontou. Não pode ser. Rogério pegou os documentos. Conferiu. Olhou para Sebastião. Para as roupas simples. Para o rosto sereno. O senhor é o fundador? Sebastião não respondeu imediatamente. Olhou ao redor. Para os clientes assistindo. Para Cauã, ainda tremendo. Para Márcio, agora encostado na parede. Sou. Voz calma. E vim testar o que meu banco virou. Júlia abriu a maleta de novo. Tirou foto emoldurada. Foto oficial. Sebastião de terno, mais jovem, inauguração. Colocou ao lado dos documentos. Todos olharam, a foto. O idoso à frente. A mesma pessoa. Márcio desabou numa cadeira. Eu não sabia, Exatamente, Sebastião disse. Não sabia, porque se soubesse, teria me tratado diferente. Virou para Rogério. E é exatamente esse o problema.
A agência inteira estava em silêncio, e o clímax estava apenas começando. Márcio se levantou da cadeira, rápido. As mãos tremiam, mas ergueu o queixo. Doutor Rogério, posso explicar tudo. Rogério cruzou os braços. Esperou. Márcio apontou para Sebastião. Eu não tinha como saber quem ele era, nenhuma identificação prévia, nenhum aviso. Virou para os clientes. Vocês viram. Ele chegou sem agendamento, roupas inadequadas, documentos desatualizados. Sua voz ganhou força. Meu trabalho é proteger essa agência, proteger nossos clientes de verdade contra golpistas, invasores, pessoas que o quê? Sebastião cortou. Márcio parou. Engoliu seco. Que não se enquadram no perfil. Perfil de quê? Silêncio. Márcio mudou de tática. Olhou para Rogério. Doutor, com todo respeito, como eu poderia adivinhar? O fundador nunca vem às agências, nunca se envolve operacionalmente. Apontou para Sebastião. Ele aparece assim do nada, testando funcionários? Isso é armadilha. Alguns clientes murmuraram, concordando. Márcio sentiu a abertura. Continuou. Se quisesse avaliar a agência, bastava avisar, vir oficialmente, não fingindo ser isso. Apontou para as roupas de Sebastião com desdém. Eu fiz meu trabalho, segui protocolos. Se ofendi alguém importante sem querer, peço desculpas. Virou para Sebastião. Meio reverência. Desculpas sinceras, doutor Sebastião. Mas o senhor entende. Foi mal entendido. Rogério olhou para Sebastião. Aguardando. Márcio viu chance. Pressionou mais. Aliás, esse teste todo poderia ter sido evitado com comunicação clara. Protocolos existem por motivo. Cruzou os braços, espelhando Rogério. Quanto às reclamações arquivadas, todas foram analisadas criteriosamente. Clientes insatisfeitos sempre tentam culpar funcionários. Parte do trabalho é filtrar reclamações legítimas de ataques infundados. Olhou para Cauã com raiva. E quanto à gravação ilegal feita por esse estagiário, isso é violação de privacidade. Pode até ser crime. Cauã empalideceu. Márcio sentiu o controle voltando. Endireitou a gravata. Doutor Rogério, cometi erro de julgamento? Talvez, mas minhas intenções eram proteger o banco. Nosso banco. Enfatizou nosso. Se for punido por fazer meu trabalho com zelo excessivo, que seja, mas não aceito acusações de discriminação proposital. Olhou ao redor confiante. Alguém aqui pode confirmar que agi com intenção de prejudicar? Alguém? Silêncio. Márcio sorriu levemente. Exatamente. Foi mal entendido. Amplificado por esse teste desnecessário. Virou para Sebastião. Novamente minhas desculpas, mas o senhor precisa entender o outro lado. Sua voz carregava algo perigoso agora, arrogância disfarçada de razão. E Sebastião percebeu. Márcio ainda achava que podia sair ileso. Sebastião caminhou até o balcão, devagar. Pegou seu celular. Márcio, você arquivou 7 reclamações no último trimestre? Já respondi. Improcedentes. Sebastião mexeu no celular. Abriu os arquivos que Cauã enviou. Primeira reclamação. Senhora Irene Costa, 68 anos. Leu em voz alta. Solicitei isenção de tarifa para aposentados conforme lei federal. Gerente Márcio Tavares me disse, lei não manda no meu banco. Quer isenção? Vai para o Banco do Brasil. Mostrou a tela para Rogério. Márcio deu de ombros. Ela interpretou errado. Expliquei que precisava de documentação adicional. Documentação que não existe. Sebastião rebateu. Lei é clara. Aposentado com mais de 60 anos tem isenção automática. Márcio hesitou. Pode ser que eu tenha me expressado mal. Segunda reclamação. Sebastião continuou. Senhor Ademir Santos, cadeirante. Leu. Fui impedido de entrar na agência porque minha cadeira bloquearia a passagem. Gerente sugeriu que eu usasse aplicativo ou caixa eletrônico. Rogério franziu a testa. Isso é verdade? A agência estava lotada.
Márcio gesticulou. Era questão de fluxo, operacional. Existem leis de acessibilidade. Sebastião disse friamente. Cadeirante não pode ser impedido de entrar. Júlia, a assistente, entregou outro documento a Sebastião. E aqui, relatório de auditoria interna de 2 meses atrás. Essa agência foi aprovada em acessibilidade. Rampa, portas largas, espaço adequado. Sebastião mostrou a Rogério. Então não era questão de espaço, era questão de não querer atender. Márcio suou. Interpretação. Ele entendeu errado. Terceira reclamação. Sebastião elevou a voz. Joana Mendes, 19 anos, estudante. Leu. Fui revistada pelo segurança sem motivo. Minha bolsa foi esvaziada no balcão. Gerente Márcio riu e disse, gente da sua idade sempre tenta algo. Rogério virou para o segurança. Davi, confirma isso? O segurança olhou para Márcio, depois para o chão. Eu segui ordens. Que ordens? Rogério pressionou. Silêncio. Márcio explodiu. Ela estava nervosa, comportamento suspeito, protocolo de segurança. Sebastião abriu outra página. Protocolo de segurança exige fundamento. Câmeras registraram tudo. Ela entrou calma. Não demonstrou nada suspeito. Virou o celular. Vídeo das câmeras. Joana entrando. Normal. Segurança a abordando imediatamente. Márcio tentando disfarçar risada ao fundo. Rogério assistiu. Rosto fechado. Márcio, espera. Márcio levantou as mãos. Essas pessoas podem estar mentindo, todas elas, conspiração contra mim. 7 pessoas? Sebastião inclinou a cabeça. Conspirando? Pode ser. Cauã deu um passo à frente. Senhor, tem mais. Abriu o notebook, virou a tela. Planilha de atendimentos últimos 6 meses. Apontou para os dados. Clientes classificados como Premium por Márcio. Tempo médio de espera, 4 minutos. Taxa de aprovação de crédito, 92%. Desceu a planilha. Clientes classificados como padrão. Tempo médio de espera, 40 minutos. Taxa de aprovação, 38%. Rogério se aproximou. Conferiu. Como isso é possível? Cauã continuou. Critérios de classificação definidos por Márcio. Aparência, modo de vestir, forma de falar. Virou para Márcio. Não é critério de renda, é preconceito puro. Márcio abriu a boca. Fechou. Júlia entregou mais um documento a Sebastião. Depoimentos de 3 ex-funcionários. Todos relatam que Márcio os instruiu a filtrar clientes por aparência. Sebastião leu um trecho. Ele dizia... Tempo é dinheiro. Não gaste com quem não vale a pena. Rogério recuou. Olhou para Márcio como se visse pela primeira vez. Você realmente fez isso? Márcio procurou palavras. Nada saiu. Sua defesa arrogante desmoronou. E todos perceberam. A verdade estava escancarada. A agência ficou em silêncio absoluto. 5 segundos. 10. Então, murmúrios começaram. A mulher de bolsa de grife, que tinha rido de Sebastião, levou a mão à boca. Meu Deus! Sussurrou para a amiga. A gente riu dele. A amiga recuou, olhos arregalados. Culpa estampada no rosto. O homem de terno que reclamou da demora guardou o celular. Devagar, não conseguia olhar para Sebastião. A senhora que desviou o olhar quando Sebastião foi humilhado se aproximou. Senhor, eu sinto muito. Voz trêmula. Devia ter falado algo. Sebastião acenou levemente, sem rancor. Todos nós temos medo, disse baixo. Entendo, mas ela chacoalhou a cabeça, lágrimas nos olhos. Não tem desculpa. Vi e não fiz nada. Outros clientes começaram a se movimentar. Um jovem de boné se aproximou de Cauã. Cara, você foi corajoso. Sério. Cauã assentiu, ainda tremendo. Os 2 funcionários do balcão que riram das piadas de Márcio agora evitavam olhar para qualquer um. A mulher de cabelos presos, que abaixou a cabeça durante a humilhação, limpou lágrimas discretamente.
Davi, o segurança, tirou o boné, segurou nas mãos. Doutor Sebastião, disse hesitante, eu só seguia ordens, mas isso não justifica. Olhou para o chão. Desculpa. Um cliente que tinha acabado de entrar perguntou ao outro. O que aconteceu aqui? O dono do banco foi humilhado pelo próprio gerente, alguém respondeu, e a gente assistiu. Alguns até riram. O silêncio voltou. Pesado, vergonhoso. Márcio ainda estava no balcão, olhos perdidos, suor escorrendo. Seus colegas se afastaram fisicamente, 2 passos para trás, depois 3. Ninguém queria estar perto. A funcionária de cabelos presos tirou o crachá. Caminhou até Sebastião. Senhor, trabalho aqui há 8 anos, vi muita coisa errada. Voz firme agora. Mas tinha medo de perder emprego. Tenho 2 filhos. Pausou. Mas hoje, vendo o senhor ser tratado assim, percebi que meu silêncio alimentou isso. Estendeu a mão. Obrigada por ter coragem. Sebastião apertou a mão dela. Coragem é continuar mesmo com medo. Você tem filhos. Entendo. Ela assentiu. Voltou ao posto. Rogério observava tudo. Rosto pálido. Ele também tinha julgado Sebastião pela aparência. Por segundos, mas julgou. E agora estava diante do homem que fundou o banco que ele servia. Doutor Sebastião, começou. Voz falha. Eu? Sebastião levantou a mão. Depois, Rogério, agora tem algo que precisa ser feito. Olhou para Márcio. Todos seguiram o olhar. E Márcio percebeu. Não tinha para onde correr. Márcio deu um passo à frente. Mãos estendidas. Doutor Sebastião, por favor, deixa eu explicar. Não tenho que explicar. A voz de Sebastião era gelo. Vi tudo, ouvi tudo. Márcio tentou outra abordagem, voz suplicante. Foi estresse, pressão por metas. Eu não sou assim. Juro que... 7 reclamações, Sebastião cortou. 7 pessoas diferentes, meses diferentes. Caminhou em direção a Márcio. Não foi estresse. Foi escolha. Escolha de humilhar quem você considerava inferior. Márcio recuou até encostar no balcão. Eu posso mudar. Me dá uma chance. Por favor. Sebastião parou a 1 metro. Chance? Você deu chance para a dona Irene? Para o senhor Ademir? Para Joana? Cada nome, uma martelada. Márcio abaixou a cabeça. Sebastião virou para Rogério. Diretor Rogério, como gestor regional, qual sua decisão? Rogério engoliu seco. Olhou para Márcio. Depois para os documentos, para as evidências. Márcio Tavares, você está demitido, por justa causa. Márcio levantou a cabeça bruscamente. Não, não pode. Tenho 15 anos de casa. 15 anos que manchou hoje. Rogério disse firme. Recolha seus pertences. Segurança vai acompanhá-lo. Márcio olhou ao redor, procurando apoio. Ninguém se moveu. Seus colegas olhavam para outro lado. Os clientes em silêncio. Vocês viram? Márcio apontou para os funcionários. Todos fazem igual. Por que só eu? A funcionária de cabelos presos deu um passo à frente. Não, não fazemos. Você que exigia. Outro funcionário concordou. Você criava as regras. A gente só seguia para não ser demitido. Márcio olhou para Cauã. Raiva nos olhos. Isso é culpa sua, seu estagiário miserável. Você me sabotou. Cauã não recuou. Manteve o olhar firme. Não, você se sabotou. Eu só mostrei a verdade. Márcio tentou avançar. Davi, o segurança, o segurou. Não dificulta, Márcio. Márcio se debateu. Tira a mão de mim. Você obedecia minhas ordens. Agora vira contra mim? Davi apertou mais. Ordens erradas. Devia ter questionado antes. Puxou Márcio em direção à saída. Márcio olhou para Sebastião. Última tentativa. O senhor fundou esse banco para dar oportunidades. Onde está minha oportunidade? Sebastião caminhou até ficar cara a cara com ele. Oportunidades são para quem erra e aprende. Você errou e repetiu. Por meses, por prazer. Pausou. A senhora Irene tinha direito legal. Você negou por diversão. O senhor Ademir tinha necessidade. Você o expulsou.
Sua voz subiu. Cada pessoa que você humilhou era alguém que eu construí esse banco para servir. E você cuspiu neles. Márcio tentou falar. Nada saiu. Sebastião deu um passo para trás. Você não perdeu o emprego hoje. Você perdeu o direito de representar algo que nunca entendeu. Virou para Davi. Pode levar. Davi escoltou Márcio até a porta. Clientes abriram caminho. Márcio passou, cabeça baixa, lágrimas escorrendo. A porta de vidro se abriu. Ele foi colocado na calçada. A mesma calçada onde Sebastião foi jogado horas antes. A porta se fechou. E Márcio ficou do lado de fora, olhando para dentro, para a agência que não era mais dele. Sebastião virou de costas. Não olhou. A agência ficou em silêncio. Ninguém comemorou. Não havia vitória ali. Apenas justiça. Sebastião respirou fundo. Sentiu o peso saindo dos ombros. Cauã se aproximou. Senhor, obrigado. Sebastião colocou a mão no ombro do rapaz. Obrigado você. Sem sua coragem, nada disso aconteceria. Cauã sorriu. Pequeno, cansado. Rogério se aproximou, hesitante. Doutor Sebastião, Sebastião levantou a mão. Conversamos amanhã, Rogério. Tem muito a ser feito. Olhou ao redor. Para a agência. Para as pessoas. Muito mesmo. E no silêncio que se seguiu, algo mudou. Não visível, mas sentido. O primeiro passo para reconstruir o que foi quebrado. Sebastião caminhou até a cadeira que ocupou por horas. Sentou-se. Cauã trouxe água, sem ser pedido. Obrigado, Sebastião disse. Bebeu devagar. A água desceu gelada, revigorante. Ao redor, clientes começavam a se dispersar. Alguns paravam antes de sair. A senhora que pediu desculpas se aproximou novamente. Senhor, o que o senhor fez hoje foi importante. Estendeu a mão. Sebastião apertou. Todos nós podemos fazer o certo. Só precisamos de coragem. Ela assentiu. Saiu com os olhos marejados. O homem de terno também parou. Doutor Sebastião, eu vi tudo e não fiz nada. Isso vai me perseguir. Então faça diferente da próxima vez. Sebastião respondeu. É tudo que podemos fazer. O homem concordou. Saiu em silêncio. Rogério se aproximou, pasta na mão. Doutor, preciso dizer algo. Sebastião olhou. Quando o senhor entrou, eu julguei. Rápido, pela roupa, pelo jeito. Rogério baixou a cabeça. Não foi consciente, mas foi real. Pausou. Se não fosse quem é, eu teria acreditado no Márcio. Teria arquivado sua reclamação também. A confissão doeu, mas era honesta. Perceber é o primeiro passo, Sebastião disse. Mudar é o segundo. Rogério respirou fundo. Vou mudar, prometo. Não promete para mim. Promete para a próxima pessoa que entrar aqui com roupas simples. Rogério assentiu. Firme. A funcionária de cabelos presos veio até Sebastião. Senhor, sobre os próximos passos, o que fazemos? Sebastião olhou ao redor. A agência, as pessoas. Amanhã, reunião com todos. Vamos reconstruir a cultura daqui. Olhou para ela. Qual seu nome? Patrícia. Patrícia, você fica responsável por contatar todas as pessoas que fizeram reclamações. Todas. Ela arregalou os olhos. Todas mesmo? Todas. Vamos pedir desculpas pessoalmente e corrigir o que foi feito errado. Patrícia sorriu. Primeira vez no dia. Sim, senhor, com prazer. Cauã ainda estava ali, quieto, observando. Sebastião se levantou, caminhou até ele. Cauã, você não é mais estagiário. O rapaz empalideceu. Eu fiz algo errado? Não. Fez certo demais para continuar como estagiário. Sebastião estendeu a mão. A partir de segunda, você é supervisor de ética e compliance dessa regional. Cauã piscou, processando. Supervisor? Mas eu nem terminei a faculdade. Ética não se aprende em faculdade. Se aprende fazendo o certo quando é difícil. Você provou que tem. Cauã apertou a mão dele, lágrimas nos olhos. Obrigado, senhor. Não vou decepcionar. Sei que não.
Sebastião pegou seu envelope, guardou os documentos. Júlia se aproximou. Doutor, o carro está esperando. Não precisa, vou de ônibus. Ela piscou. De ônibus? Vim de ônibus. Volto de ônibus. Caminhou em direção à saída. Na porta, virou-se uma última vez. Olhou a agência, as pessoas, o retrato na parede com os valores. Talvez ainda houvesse esperança. Empurrou a porta. Saiu. 3 semanas depois. Márcio sentado num café barato. Xícara vazia na frente. Celular tocou. Olhou. Mais uma recusa de emprego. 15ª em 2 semanas. Seu nome estava marcado. A notícia se espalhou. Gerente demitido por discriminação no Banco Ferreira. Nenhuma instituição financeira o aceitava. Olhou pela janela. Pessoas passando, vivendo. Ele estava parado. Guardou o celular. Deixou 2 moedas na mesa. Saiu. Enquanto isso, na sede do Banco Ferreira, sala de reuniões. Sebastião na cabeceira, terno simples, gravata discreta, 20 diretores regionais ao redor da mesa. A partir de hoje, implementamos o programa Respeito Universal, Sebastião anunciou. Projetou o slide na tela. Todo funcionário, do estagiário ao diretor, passará por treinamento trimestral, empatia, igualdade, dignidade. Clicou. Próximo slide. Clientes mistério visitarão todas as agências, sem aviso prévio, vestidos de formas variadas. Outro clique. Reclamações terão comitê independente. Nenhum gerente pode arquivar sozinho. Rogério levantou a mão. Doutor, e se houver resistência? Sebastião olhou firme. Quem resistir não pertence aqui. Silêncio. Cauã, sentado ao lado de Sebastião como supervisor de ética, apresentou o próximo tópico. Contamos todas as vítimas de discriminação nos últimos 2 anos, 53 pessoas. Murmúrios pela sala. Todas receberão pedido formal de desculpas, compensação financeira e convite para a reunião com a diretoria. Sebastião complementou. Não é sobre dinheiro, é sobre reconhecer que falhamos e que vamos fazer diferente. Patrícia, agora gerente da agência da Paulista, apresentou resultados preliminares. Após as mudanças, satisfação de cliente subiu 28% em 3 semanas. Tempo de espera equalizado. Aprovações de crédito baseadas em critérios objetivos, não aparência. Ela sorriu. E tivemos 17 elogios espontâneos, recorde histórico. Aplausos na sala. Sebastião se levantou. Isso é só o começo. Construí esse banco para servir pessoas. Todas as pessoas. Nos perdemos no caminho, mas vamos nos encontrar de novo. Olhou cada diretor nos olhos. E quem não quer fazer parte disso pode sair agora, sem rancor. Ninguém se moveu. Sebastião assentiu. Então vamos trabalhar. A reunião terminou. Diretores saíram motivados. Cauã ficou. Doutor, posso perguntar algo? Claro. Por que não se identificou logo no início? Podia ter evitado tudo. Sebastião olhou pela janela. Se me identificasse, veria apenas como aquele gerente agia, não como o sistema permitia. Virou para Cauã. Precisava sentir na pele, precisava que todos vissem. Só assim a mudança seria real. Cauã entendeu. Valeu a pena? Sebastião pensou. Lembrou da humilhação, da dor, da vergonha, mas também lembrou dos olhos de Cauã, da coragem de Patrícia, das 53 pessoas que agora teriam justiça. Valeu. 2 meses depois, Sebastião entrou numa agência do interior, pequena cidade, roupas simples novamente, boné, camisa surrada. Ninguém o reconheceu. Ficou na fila, observando. À sua frente, um senhor de bengala. Roupas remendadas. O funcionário no guichê sorriu. Bom dia, senhor. Como posso ajudar? Tom respeitoso. Genuíno. O senhor pediu ajuda para atualizar cadastro. O funcionário se levantou. Caminhou ao redor do balcão. Vamos fazer juntos. O sistema mudou. Vou te mostrar no computador. Paciência. Empatia. Sebastião observou.
Satisfeito, sua vez chegou. Bom dia, a atendente disse. Jovem, sorriso sincero. Qual seu nome? Sebastião. Prazer, seu Sebastião. No que posso ajudar hoje? Mesma cordialidade, sem julgar roupas, sem avaliar aparência. Sebastião fez um saque simples, 2 minutos, sem obstáculos, sem humilhação. Pronto, seu Sebastião. Precisa de mais alguma coisa? Não, obrigado. Ela sorriu. Que bom ter o senhor aqui. Volte sempre. Sebastião saiu da agência. Na calçada, parou. Respirou fundo. Olhou para o céu. Sol forte. Dia bonito. Lembrou de 1983. Primeira agência. Promessa que fez. Todo mundo merece respeito. Hoje, décadas depois, finalmente estava cumprindo. Não perfeitamente. Ainda havia trabalho. Mas o caminho estava certo. Colocou o boné e caminhou, sem pressa, sabendo que construiu algo maior que um banco. Construiu dignidade. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se te fez sentir algo verdadeiro, deixa seu like. É assim que eu sei que estou no caminho certo, trazendo histórias que realmente importam. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos, de verdade, e faço questão de responder cada pessoa que tira um tempinho para comentar. Quero saber de onde vem essa comunidade incrível que está se formando aqui. Se você acredita no poder de histórias que inspiram, que emocionam, que fazem a gente refletir sobre respeito e dignidade, se inscreve no canal. Estamos só no começo dessa jornada, e cada nova inscrição é o combustível que me dá certeza para continuar. Conto muito com você, e não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que deixei na tela para você assistir agora. Te encontro no próximo vídeo.